Olá, queridos, bom dia. Nós estamos aqui entrando aí na sua casa, entrando aí no seu conforto, interrompendo a sua quarentena, porque sentimos o desejo, como liderança da Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, de levar uma palavra até você, uma palavra que abra os seus olhos, uma palavra que você lembre quem você é como igreja. Então, houve um desejo no meu coração de que nós pudéssemos estar falando em formato de uma minissérie sobre o tema Abrindo Nossos Olhos em Meio à Crise. Como que a gente deve se comportar, como que a gente deve agir nesse período agora de quarentena, de coronavírus, Covid-19, seja o nome que você achar melhor. Na realidade, o que nós precisamos entender nesse tempo é que, como igreja, há uma expectativa de Deus para a nossa vida, uma expectativa do corpo de Cristo se manifestar nessa terra. E eu quero começar essa série usando para você o texto de Efésios 3. Eu costumo dizer aqui na nossa igreja que Efésios é um livro que nos ajuda a entender como igreja quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. É uma carta que nos traz a realidade, a lembrança de quem nós somos como igreja. Afinal de contas, a igreja era no Velho Testamento um mistério a ser revelado. Mas Paulo aqui desvenda esse mistério, falando que na realidade esse mistério era que os gentios estariam entrando também na promessa do povo de Deus e que havia uma palavra dada pela dispensação da graça para que nós como igreja, e os gentios, aqueles que não conheciam a palavra dos judeus, que pudéssemos estar tomando posse de tudo aquilo que temos em Deus. Afinal, Cristo levou sobre si a maldição na cruz do Calvário. Jesus Cristo fez isso por nós, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Então, querido, as bênçãos de Abraão são muitas e nós devemos tomar posse dela. Se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios 3, e eu aconselho você a ler todo o livro de Efésios, é um livro bem pequeno, mas que nos esclarece muito sobre aquilo que somos, o que temos e o que podemos. Efésios, cartas a Efésios, capítulo 3, versículo 9. Paulo vem discorrendo sobre o que a igreja é, sobre, mesmo ele passando por um momento difícil, que a igreja não se desanimasse, que a igreja não ficasse assustada. E ele diz assim no versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, e aí observe que importante esse texto, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Queridos, então é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai se apresentar. Eu e você devemos ser a resposta de Deus ao nervosismo, ao pânico, ao medo que o mundo está vivendo. Veja bem, a fé, ela não negligencia os fatos. Nós não estamos negando que existe um fato. O Covid-19, ele é um fato, mas ele não precisa ser uma verdade na minha e na sua vida. Nós entendemos que ele é um fato, vamos usar de prudência, vamos obedecer às autoridades, vamos nos guardar na nossa casa, vamos cumprir o isolamento se necessário, vamos cumprir a quarentena, vamos observar os princípios de higiene. Afinal, Deus sempre mostrou essas observâncias ao seu povo. Basta você ver na lei para os judeus, enquanto aquele povo estava no deserto, quantas observações de higiene Deus não deu a eles, para que eles fossem preservados, para que eles atravessassem o deserto durante 40 anos e chegassem do outro lado sem que ninguém tivesse tido nenhuma doença. Então, a sabedoria está em Deus, a multiforme sabedoria de Deus, ela pode ser apresentada e deve ser apresentada pelo seu corpo, o corpo de Cristo na terra, que é a igreja. E ele continua dizendo, se você prosseguir mais um tempo, no versículo 3 ele diz para a gente não se desfalecer diante das tribulações, no caso as que ele estava passando, mas eu creio que essa palavra serve para esse tempo. Afinal, nós estamos no meio de aflições, mas Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ficar animado, ter bom ânimo, não se desanimar, porque ele venceu o mundo.
E lá no versículo 14 em diante, ele começa a fazer uma oração pela igreja de Éfeso, que eu estendo hoje, eu tomo posse dessa oração de Paulo para você, igreja, para nós que somos igreja. Ele se diz que por essa causa, ele se põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, fosse concedido a nós ser fortalecido com poder mediante o nosso espírito no homem, o espírito dele no nosso homem interior. E assim, que habitasse Cristo no nosso coração pela fé, estando nós, então, arraigados e alicerçados em amor. Então, Paulo está nos dizendo que nós devemos saber quem somos, devemos agir de acordo com aquilo que nós somos. Somos igreja, somos corpo de Cristo, somos a diferença nesse mundo, sal da terra, luz do mundo. E aí, no 18, ele diz, para que essa oração? Por que ele dobra o joelho dele? A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus. Ou seja, plenitude é estar completo, é estar pleno, é estar favorecido, é ter todas as necessidades supridas. Então, querido, quando nós entendemos quem somos, o que temos, o que podemos, compreendemos a largura e a profundidade desse antigo mistério que éramos nós, a igreja, queridos, nós não temos como ficar aflitos, temerosos diante de uma situação dessa. Na realidade, nós entendemos que a nossa função agora é estar fortalecidos para auxiliar, para ajudar, levar uma palavra de ânimo àquele que ainda não tem o conhecimento que nós temos. Então, você precisa saber quem você é. Você é filho de Deus, o filho amado em quem ele se compraz. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, eleitos em Deus para reinar e ser soberano nessa terra. Então, querido, nós temos uma autoridade, a autoridade do nome de Jesus. Precisamos saber quem somos, saber o que temos. Nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus nos umbrais da nossa porta, marcando da porta da nossa casa, marcando a nossa casa para que nenhuma praga possa estar nela. Mas também somos o sal da terra, somos a luz do mundo, somos aqueles que vão levar luz e sabor ao mundo. O sal, ele não só dá sabor, como ele também não só tempera, mas ele também faz com que aquilo se conserve. Nós somos aqueles que estamos conservando esse mundo. Então, quando entendemos isso, nós temos o nosso ânimo restabelecido. Então, eu quero que você inicie esse dia sabendo e que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você entenda a profundidade, para que você entenda a largura, para que você entenda a altura, o comprimento e o conhecer de Cristo. Ou seja, através do próprio Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, o Espírito do saber e do conhecer, a mente de Cristo, o qual acessamos através do Espírito, tudo isso nos pertence. Então essa palavra é para animar a você começar um dia com os olhos espirituais abertos, que você possa abrir os seus olhos e entender que você é guardado pelo sangue. Existem nesse momento anjos ministradores ao seu redor, guardando a sua vida, guardando a sua família. Isso não vai fazer você se abster daquilo que é necessário fazer segundo a ciência, segundo o conhecimento, segundo as diretrizes das autoridades. Então nós vamos ter toda a prudência e moderação, porque não foi só nos dado poder, mas foi nos dado poder, amor e moderação, para que a gente haja com equilíbrio, para que a gente faça o que é necessário, mas sem nunca abandonar a consciência de quem nós somos. Então eu faço de Paulo a minha oração para você nesse dia e quero encerrar com o versículo 20, onde ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera aonde, querido? Em nós. O poder daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensando,
opera em nós, o próprio Espírito Santo habita dentro de nós. Então a minha oração para você iniciar esse dia, é que os seus olhos espirituais estejam abertos para que você possa enxergar com clareza quem você é, o que você tem e o que você pode. Eu quero orar com você agora e declarar que você vai ter um dia de conhecimento e sabedoria em Deus. Declaro que você vai ter boas ideias. Se você é um empresário, se você é um profissional liberal e nesse momento você não está conseguindo trabalhar, querido, a sua provisão vem do Senhor. Mas não quer dizer que a sua provisão vai ser alguém batendo na sua porta e entregando um cesto de comida. Não, a sua provisão pode ser uma boa ideia, uma inspiração divina, uma ideia que venha de Deus, um propósito que venha de Deus para a sua vida. E eu creio que você, com o relacionamento com o Espírito Santo, vai receber essa direção. Então nós vamos orar para que o seu dia se inicie cheio de sabedoria e conhecimento. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, Pai, porque reconhecemos quem somos, o que temos e o que podemos nessa terra. Somos a tua igreja, somos o corpo de Cristo nessa terra. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito que habita em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que Ele vai nos trazer, Pai, inspirações divinas, boas ideias. A Tua palavra diz que nós podemos pedir sabedoria e que o Senhor nos dá sem lançar nada em rosto. Então eu declaro em nome de Jesus, Pai, sobre todo filho Teu, sobre todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e todo aquele que venha a receber o Teu Espírito Santo sendo o auxiliador, o consolador, dando direção nessa hora e que todos nós possamos estar nessa terra, não como desesperados, não como amedrontados, mas como aqueles que vão levar solução. Somos a resposta de oração, somos a resposta dos anseios do mundo. E através de nós, eu creio no Senhor nos dando sabedoria para esse tempo, conhecimento e entendimento de quem nós somos. E nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Amém, queridos? Um bom dia para você e que os seus olhos espirituais sejam abertos para que num tempo como esse, você seja a luz.